Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 31 do livro Ícaro Redimido. Mas, antes de começar, eu conto sempre com a colaboração de todos, ok? Comentem, que eu adoro responder o comentário de vocês. Compartilhe o áudio para me dar uma força. Deixe seu like. Se inscreva, gente. Isso daí não custa nada para vocês e para mim vale ouro. Faz com que o YouTube indique meu canal para mais pessoas e com certeza vai me ajudar muito. Então, desde já eu deixo o meu muito obrigada a cada um de vocês que me deram esse apoio, ok? Então vamos para o capítulo. A força do perdão. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus, Mateus 18:22. Alberto acomodava-se, refazendo o seu panorama íntimo diante das sábias lições da vida, menos acabrunhado e interessado em verter da alma todas as suas dores. Animou-se a considerar, após breve intervalo. Agradeço imensamente as recomendações do amigo, que tanto me consolam, e o esforço de todos, pois sei que hoje, aqui, estão reunidos com um único fim de proporcionar-me alívio e equilíbrio. Guardarei suas sábias palavras, utilizando-as para o meu soerguimento. As verdades que os irmãos me estampam à razão são inquestionáveis e saberei usá-las para reconforto íntimo, pedindo a Deus que os tesouros da humanidade se incorporem em minha alma. Preciso, porém, superar outras imensas culpas que me pesam a consciência, pois, como o benfeitor já sabe, e certamente, contrariando suas orientações, incentivei o uso do avião nas guerras. Hoje, reconheço que não podia ter empreendido tão grave equívoco, revendo o passado que vocês me ajudaram a reencontrar. As imorredoras lembranças da época em que investi no aprimoramento do canhão ainda premiam minha consciência a correção de rumos, e sei que o amigo muito deve ter feito para dissuadir-me da empreitada. Porém, não fui forte o bastante para resistir ao destaque, que queria imprimir à própria personalidade. Percebo que meu infeliz invento de destruição investe-se até hoje contra mim. A guerra o martirizou sobremaneira, bem sei. Era o rompimento de um voto sagrado que hoje podemos compreender melhor pela visão de sua história pregressa. Recordo-me ainda que, reunidos sob a égide do iluminado Da Vinci, comprometíamos-nos a trabalhar em prol da paz, enviando todos os esforços possíveis para que o extraordinário invento não servisse tão cedo como arma de combate. Vã esperança. Imbuímo-nos no nobre intento, porém sabiam nossos orientadores que isso seria impossível. Apenas nascia, e o aeroplano, dadivoso bem do mundo espiritual, ainda frágil e mal iniciando seus primeiros passos, já era armado para a luta pelo milenário instinto guerreiro do homem terreno. Sombria realidade que a todos nos diz respeito e não a um ou outro dentre aqueles que conduzem os destinos da humanidade na Terra. Com todo respeito aos nossos irmãos pioneiros, dos quais não queremos denegrir a imagem e nem menoscabar os preciosos feitos, todos fracassaram no intento de resguardar a invenção das disposições belicosas do homem. Em 1909, o mundo espiritual assistia com pesar os Wrights venderem a patente do extraordinário veículo para o exército norte-americano, para a construção do primeiro avião militar da história, traindo a consciência de modo muito mais grave do que você, que ainda teve fôlego para investir contra tal intenção, atendendo aos insistentes apelos das culpas já assoberbadas. Blériot, Voisin e Farman igualmente enriqueceram-se produzindo aviões para a guerra, enquanto o conde Zeppelin cuidava de aperfeiçoar rapidamente seus dirigíveis para o bombardeio em massa das cidades inimigas. E todos os governos apressaram-se
a armar seus aeroplanos, subvertendo as nobres finalidades para que foram criados. Suas asas incorporaram canhões mortíferos e metralhadoras assassinas, e passaram a transportar criminosas bombas de destruição, ante o olhar pesaroso do plano espiritual superior, e para grande desgosto de Leonardo da Vinci e sua equipe de trabalhadores. Todos assistiam contritos às injustificáveis devastações multiplicadas pelo potencial da aviação, embora o fato fosse perfeitamente previsível. Este é apenas um retrato do homem da Terra, e não consequência de suas imprudentes ideias, Alberto, que não fizeram falta para ressaltar o que sobressaía aos olhos de qualquer um. Mas não deixei de contribuir para o equívoco, pobre de mim. Fui o primeiro a participar de uma parada militar com uma máquina voadora, em nítida alusão ao seu emprego como arma de combate. Longchamps. Ainda me dói, como o fino punhal penetrando-me o coração. Não precisava ter dado tanta ênfase ao fato, associando meu nome à indigna sugestão. Reconhecemos, contudo, seu justificado desespero ao perceber um pouco tarde que havia deflagrado a associação do dirigível com o militarismo. Você, relendo as tristes reminiscências que trazia indeléveis na memória espiritual, não queria mais se associar ao esforço bélico do homem. Era o passado que voltava, e você não podia mais tolerá-lo, ciente das atrozes dores vivenciadas nos horrores das guerras nas zonas umbralinas. Recordo-me de sua comovente carta à Liga das Nações. Inútil apelo à empedernida aptidão marcial do homem inferiorizado, interpretado como fragorosa ingenuidade, porém com imensa repercussão no mundo espiritual, onde surtiu efeitos surpreendentes, suscitando simpatias a seu favor, apesar de seus equívocos anteriores. A despeito de tudo e de todos, o avião terminaria, de qualquer modo, sendo empregado nos enfrentamentos fraticidas. O plano superior sabia disso. Era inevitável. Você, porém, acalentado pelos mais sublimes ideais aprendidos das elevadas entidades que nos assistiam na tarefa, nutriu no coração, sedento de paz verdadeira, a ilusão de que poderia evitar este seu danoso uso. O propósito se lhe firmou com tal magnitude que seu sofrimento foi desmedido e inevitável diante do fracasso do intento. Assomado às outras frustrações, terminou por contribuir para precipitá-lo na sua azez queda do autoextermínio. Meus amigos muito já me fizeram ver a respeito desses funestos insucessos. Como aqui nos crescem as culpas, constrangendo-nos a intolerável remorso. Gostaria de libertar-me de tamanhas aflições. O arrependimento do suicídio me é ainda dor insuportável. Gostaria de ocultar-me no sono permanente, iludindo-me de que não dei guarida a tantos erros. Dizem que na carne esquecemos todos os males, apagando-os da memória. Retornar ao plano dos homens não seria a única solução para meus sofrimentos, digno mentor. É grave engano pensar que, refugiando a consciência na amnésia, você estará assegurado contra os malefícios que reverberam do passado. O pretérito não pode ser simplesmente olvidado, pois não é mera coletânea de inconsistentes imagens amealhadas na retina espiritual. É força poderosa a se refletir no presente em forma de alegria ou dor, conforme o arremesso efetuado. Não podemos deter-lhe o impulso, atirado qual bólido veloz, porém reorientar sua trajetória, minorando-lhe os efeitos e cuidando de granjear renovados bens para o futuro. Exerça a complacência consigo mesmo, admitindo que sua tarefa foi executada a contento, em que pesem as dificuldades íntimas e o fim dramático que impôs à vida. Embora nada justificasse seu ato danoso contra si mesmo, esteja ciente de que o Senhor nos permite as oportunidades de refazimento e de regeneração,
bastando que você siga com boa vontade os caminhos que os nossos irmãos lhe indicam, agradecendo a Deus pela valiosa ajuda que eles lhe trazem, pois, reafirmamos, far-lhe-á muito bem à alma o recolhimento na humildade. Eu também não fracassei no intento de ajudá-lo. Não pude impedi-lo da derrocada final, e senti-me também um falido. Desesperado, recorri ao socorro das esferas mais altas. Porém, as nobres entidades que nos assistiam o cumprimento do ideal também tiveram que deixá-lo entregue às reverberações dos próprios equívocos, pois eram frutos de inadequados sentimentos de orgulho ferido. Também tiveram que deixar-me entregue às reverberações dos próprios equívocos, pois eram frutos de inadequados sentimentos de orgulho ferido. A lição se faria por caminhos mais longos e infaustos, infelizmente. Depois de vê-lo estirado na morte infame, junto com os obreiros do nosso plano, ainda tentamos desvencilhá-lo dos restos mortais, sem sucesso. Você esteve, meu amigo, por largo período atado às vestes orgânicas em inadequado processo de conservação, nutrindo-o de agonias indescritíveis, cujas lembranças, graças à misericórdia divina, você recolheu nas camadas mais profundas do inconsciente. Desesperançado, ingressei-me nas caravanas de socorro que operam no Vale dos Suicidas, certo de que esta seria a sua direção, aguardando que o tempo o bafejasse com o despreendimento do espírito. Precisava cumprir a contento a tarefa da qual me incumbira e ansiava por conquistar o seu perdão para os meus clamorosos e remotos erros. Sua condição, contudo, fazia-se muito mais grave do que quando entrara na carne, e o alvissareiro futuro de paz, que junto almejáramos, se desfazia mediante seu desastre íntimo. Sejamos, contudo, fortes o bastante para enfrentar as próprias fraquezas, reconhecendo-nos carentes da misericórdia divina, o que nos fará muito bem à consciência. E, sobretudo, trabalhemos pela paz e pela vitória do bem, angariando medicamentos seguros para a superação de todas as nossas dores, meu amigo. Igualmente, não as tenho, e muito maiores. Veja agora o quanto lhe devo. Não detenho méritos para receber tamanha dedicação e amizade. Reconheço que se algo realizei na vida, foi graças à sua sabedoria, suplantando minhas incapacidades. A memória se me aclara e posso ver o passado, identificando-o como conselheiro fiel e ponderado, o amigo de todas as horas. Sinto tê-lo guardado tanto tempo como terrível inimigo, a quem devia temer ou liquidar. Mas hoje sei que minhas parcas conquistas lhe pertencem e não encontro palavras para agradecer-lhe. Nada fiz do que minha obrigação, Alberto, e não me impute virtudes que ainda luto por conquistar, respondeu Heitor com humildade. Não mereço a sua gratidão, pois, como lhe falei, visava ao saneamento de meu nefasto passado, e tampouco vim em busca de reconhecimentos que não posso suscitar, mas sim recolher seu precioso afeto, pois preciso do aprazimento de seu amor para cicatrizar as profundas feridas que ainda trago na consciência. O pretérito ainda nos macula, distanciando-nos dos sentimentos verdadeiros de fraternidade. Neste ponto do desenvolvimento das confabulações, como Heitor silenciasse, ousei interferir com as informações que detinha, colaborando como convinha. É bom que você saiba, Alberto, um pouco mais do que lhe ocorreu após sua morte, embora muito já lhe tenhamos revelado. Após largo período de indescritíveis agonias, jungido ao corpo embalsamado para a inadequada veneração dos homens da terra, você finalmente foi recolhido às cavernas do Vale do Suicídio pelas mãos valorosas de Heitor. Ali você dormiu o sono dos aflitos por alguns anos, até que seu prestimoso amigo efetuou o seu resgate para nossa colônia, há pouco tempo, quando iniciamos a tarefa de soerguê-lo para a vida espiritual. Convém inteirar-se de que, neste intervalo, você passou por rápida e frustrada investida na carne, a fim de alijar
mórbidas emanações que lhe envenenavam a intimidade psicossomática, sem condições de permanência no útero materno. Foi abortado na primeira oportunidade. Contudo, o processo lhe foi benéfico recurso para a pronta recuperação, e sem essa providência divina, você ainda estaria preso nas malhas da inconsciência, meu amigo. Sinto pelo dissabor que causei a todos, e peço a Deus que os recompense. Não sou merecedor de tamanha dedicação e amizade, respondeu Alberto, com submissa inflexão na voz, profundamente sensibilizado diante dos novos informes que lhe clarificavam a penosa, porém lídima situação. Esforçar-me-ei para corresponder a tamanha dádiva com a reforma sincera dos equivocados sentimentos. Alberto se calava em atitude de profícua reflexão. Profundo silêncio reinava no cenário de nossas altercações. Todos os fatos estavam finalmente esclarecidos, e todas as chagas do passado, estampadas e expostas com clareza no campo cirúrgico de nosso enfermo. Heitor, o cirurgião principal, auxiliando-nos no delicado ato operatório da alma, com humildade se imiscuía em seu próprio processo, fazendo-se ao mesmo tempo alvo de sua operosa ação. Envolvido em sacrossantas emoções que não ousávamos interromper, Heitor, enovelando poderosas energias ectoplasmáticas, transmudou-se vagarosamente no cardeal da Cunha, mediante fantástica operação de metamorfose psicossomática. Ajoelhando-se em uma das pernas, curvou-se diante de Alberto, proferindo em sensibilizadas palavras: Filho, rogo-te o perdão sincero pelos intensos males que causei à tua felicidade e daquela que te devota meu amor, em passado ignominioso, o qual desejo soterrar definitivamente sob o beneplácito da misericórdia divina. Com a alma assoberbada pelos insumos do ódio, semeados em tantos séculos de ignorâncias e crueldades, desejo renovar-me diante daqueles a quem tanto ofendi. Anseio o valioso prêmio de tua complacência, embora não o mereça de fato, a fim de alijar da alma o pretérito escabroso, permitindo-me continuar a jornada do espírito na retaguarda de teus passos. Alberto, de inopino, domado pelas mesmas portentosas forças que se irradiavam de Heitor, transformou-se igualmente, vestindo-se do porte garboso de Bartolomeu, vertendo da alma sinceros sentimentos que o nimbavam de suave paz, retorquiu: Não posso perdoar-te, magno mentor, pois não encontro mais a ofensa nas entranhas escuras de meu ser. Hoje sei que foi ilusão senti-lo como inimigo atroz, quando eras, na verdade, apenas o necessário instrumento da lei, investido de força corretiva, pois em meus execráveis desmandos eu não merecia melhor tratamento por parte daqueles a quem ofendia pela indignidade das atitudes. Alimentado por vaidades imensas, mercadejando ignóbeis sensações carnais e transportando ainda as mazelas das crueldades cometidas no pretérito de guerra, que mais poderia esperar da vida e dos companheiros de jornada? Levanta e deixa-me chamá-lo de meu pai, meu irmão, meu amigo. Deixa que eu me curve diante de ti, agradecendo-te todo o bem de que teu amoroso coração emanaste a meu favor, sem que eu o merecesse. Devo-te minha vida, minha glória, meu nome. Envolvidos por diáfana luz, ambos se abraçaram, genuflexos, debulhando copiosas lágrimas, com as almas desfeitas em sublime amor, sob o impacto de poderosas energias divinas, transubstanciavam-se, e vimos Alberto luzir pálida chama no coração. Era o sinal de que, finalmente, superando as chagas do ódio que transportava por longos anos, rendia-se diante de Deus e da própria consciência. As preciosas tertúlias com Heitor chegavam ao fim, redundando em valorosos proventos para ambos. Enfim,
As agruras do passado encontravam sua cura real na intimidade consciencial de seus protagonistas, e as algemas do ódio se convertiam em sacrossantos laços de puro amor, fundindo-os em verdadeira irmandade. Se o homem comum conhecesse a força curativa do perdão, apressar-se-ia a praticá-lo sem restrições, excusando com sinceridade os inimigos, por maiores que lhes sejam as faltas. Prefere, contudo, alimentar perigosas nódoas de mágoas, permanecendo na senda da vindita, como se a destruição do inimigo pudesse lhe reconfortar a sede de justiça. Grande equívoco. Não é possível derruir um oponente e a infelicidade alheia jamais endossará nossa alegria, pois a lei somente nos permite o júbilo na exata medida em que o distribuímos. Agradecidos ao Senhor, sublime médico de nossas almas, em muda oração, suplicamos para que o fel do ódio abandone definitivamente o coração humano, ciente de seus imensos males, capazes de envenenarem os séculos, exigindo-nos árduos esforços em sua superação. Reservadamente, demandamos o exterior, sem despedirmos, pois as emoções nos embargavam as palavras. Devíamos deixá-los, para que os sagrados sentimentos que o envolviam operassem o divino milagre da cura do espírito, quando o amor se desabrocha com seu iluminado poder de regeneração.